Olá, 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 turma, tudo bem? Antes de mais nada, deixa eu me apresentar, eu sou o professor Helder Saraiva, dou aula de Direito Administrativo e Legislações Correlatas, que são, aqueles diversos conjuntos de leis que permeiam a atividade administrativa do Estado, como lei de licitações, processo administrativo, a famosa Lei 8.112, só que hoje estamos juntos para trabalhar a Lei Complementar 840 de 2011, que vem a ser, o regime jurídico único dos servidores do Distrito Federal. Falar de regimes jurídicos, sempre é importante a gente denotar quais são os circunspectos gerais do que significa essa palavra. É sempre bom falar que a administração pública, na sua parte subjetiva, na sua parte estrutural, é composta de entes, de órgãos, de entidades, são todas estruturas de pessoas jurídicas dentro de suas divisões, e nós temos pessoas físicas, que nada mais são do que os seres humanos que trabalham na estrutura administrativa. Esses seres humanos, nessa situação, nós chamamos de agentes públicos. É normal, principalmente na parte inicial do estudo de legislações, o aluno perguntar: professor, eu ouço muito a expressão funcionário público. Está errada? Não, meu querido, não está errado, não. A questão é o seguinte: a palavra funcionário ela está em desuso. Ela não foi citada na Constituição Federal. A única lei textualmente que usa a expressão funcionário é o Código Penal. Os outros diplomas, os diplomas mais novos, as leis posteriores à Constituição de 88, usam a expressão agente público. Então evite usar a palavra funcionário, a menos que você esteja desenvolvendo atividades em carreiras penais ou carreiras, policiais, ou que envolvam segurança, ou que caem especificamente direito penal. É importante lembrar que quando nós falamos sobre esta relação de pessoa e Estado, nós vamos entender que ela é regida por uma lei. E essa questão da lei é o que nós vamos chamar hoje de regime jurídico único. Claro que nós temos diversas relações de agentes políticos, de empregados, Mas hoje nós vamos estudar aquelas pessoas, que são vinculadas a trabalhar pelo Estado e são regidas por um estatuto, tá certo? Então, nós temos Estatuto Federal, que hoje é a Lei 8.112, nós temos os estatutos estadual, cada estado poderá ter a sua própria lei, e por último nós temos o Estatuto Distrital, que é a Lei Complementar 840. A não ser, professor, eu já estudei para outros concursos no Distrito Federal, carreiras do Distrito Federal, e eles falavam de 8.112 aplicada ao DF. Sim, realmente essa lei existiu. O Distrito Federal fez uma compilação, apesar que tinham características ou prazos diferenciados, e adotou a Lei Complementar 197/91. Só que essa lei, a partir de 2011, final de 2011, foi revogada, porque houve um novo estatuto em relação aos servidores. Então, logo, nós chamamos de Lei Complementar 840, que hoje é o embasamento do nosso curso. Tudo bem? Então, diretoria, puxa a tela para mim, puxa o material aí para mim, por favor. Lei Complementar 840, Regime Único do Distrito Federal, junto com o professor Helder Saraiva. Antes de mais nada, gente, a gente tem que criar uma ponte de comunicação. Puxa de novo aí, diretoria, puxa daí, ó. E-mail, professorhelder@hotmail.com, tá? Pra você mandar uma mensagem, para você conversar comigo, alguma dúvida, alguma emergência, tá certo? Não vai me mandar negócio de campanha, de oração, fotinha muito bonitinha. Eu gosto também, como todo mundo, mas aí vem um monte e eu não respondo sua pergunta. Mande a dúvida e me mande também notícia de sua aprovação. Agora, eu tenho uma página na rede social, no Facebook, que é só para dicas de direito administrativo. É só você digitar no Facebook, lá no caça-palavra, que eu não sei o nome direitinho, Professor Helder Saraiva. Clicar em curtir e a gente vai estar antenado aí para você saber as últimas dicas de Lei 840 e outras vertentes. Aí você acessa aí, tá certo? Agora, passando a página. Olha aqui o conceito, daqui a pouco voltamos. Esta lei complementar institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da administração pública direta,
autárquica e fundacional e dos órgãos relativamente autônomos do Distrito Federal. Volta para mim. Nós temos que entender primeiro o significado da palavra regime jurídico único. A palavra regime vem da ideia de tudo que é separado, tudo que eu separo, tudo que eu resguardo, tudo que eu limito, eu falo em regime, né? Estou em regime de estudo, estou em regime alimentar, então é a mesma semântica da palavra no nosso dia a dia. Jurídico vem de jus, vem de direito, ou vem conjunto de direitos ou conjuntos de regras. O fundamental está entender a palavra único. Nós temos que entender que, com relação a todos os entes federados, e falando basicamente em relação ao Distrito Federal, tudo que pertence à administração direta, tudo que é chamado de órgãos, tá certo? Tudo que é chamado de autarquias e fundações públicas com personalidade jurídica de direito público serão regidos por uma única lei. Ou seja, as pessoas que trabalham na administração direta, nas autarquias e nas fundações públicas só podem ser regradas pela mesma lei. Não pode haver formas diferentes, vamos colocar entre aspas, de contratação de pessoas por leis diferenciadas. Então, por isso se chama regime jurídico único. O que nós temos que primeiro pensar? Você fala assim, professor, tudo bem, mas primeira vez que eu estou estudando Lei Complementar 840 ficou meio confuso para mim. Você tem que entender o seguinte: o governo do Distrito Federal e todas as suas secretarias terão servidores distritais e serão regidos pela Lei Complementar 840. Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Segurança Pública, tudo que é secretaria, fora especificações da lei, será regido pela Lei Complementar 840. E quando se fala em autarquias como o Detran, como a AGFIS, tá certo? E fundações serão regidas pela Lei Complementar 840. Agora, o que nós temos que perceber que as empresas públicas e sociedades de economia mista, usando como exemplo no Distrito Federal a Terracap e o Banco Regional de Brasília, também são estruturas públicas, só que são atividades que, por imposição da lei, são regidas pela consolidação de leis trabalhistas, que é chamada pela gente, didaticamente ou de forma comum, de CLT. Eles não são servidores, eles são empregados. E outra questão importante que nós devemos lembrar: a Lei Complementar 840, ela regula os servidores do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Você, professor, por que não rege o Judiciário? Nós temos que visualizar o seguinte: por meio de ordenança constitucional, o Poder Judiciário do Distrito Federal e o Ministério Público do Distrito Federal são órgãos federais. Eles prestam serviços à capital, né, ao ente federado que cedia a capital, mas serão custeados, serão organizados por meio da União. Então, de acordo você for discorrendo ao texto da Lei Complementar 840, você percebe que ela fala em relação ao Executivo e ao Legislativo. E ele sempre coloca em apêndice o Tribunal de Contas do Distrito Federal. Importante lembrar que, até por menção constitucional, os tribunais de contas são estruturas do Poder Legislativo. Não são subordinados a casas legislativas, mas são vinculados a ela. Então, desta forma, diretoria, puxa a tela aí para mim. Leia comigo, querido aluno. Esta lei complementar institui o regime jurídico de quem? Dos servidores. É diferente de empregado. Públicos o quê? Civis. Então a gente exclui, não se aplica
a militares. Da administração, ó, direta, autárquica e fundacional. Olha aqui, ó. Não aplica-se a empresas públicas e a sociedades de economia mista e de órgãos relativamente autônomos do Distrito Federal. Volta a tela para mim, diretoria. Aqui nós temos que fazer um adendo. Quem já estuda direito administrativo, já conhece as classificações, vai estranhar dizer órgãos relativamente autônomos. Porque nós estamos acostumados a estudar ou órgãos independentes, ou órgãos autônomos, ou órgãos superiores. Essa expressão é a inovação da Lei Complementar 840 e ela traz a ideia de alguns órgãos que têm autonomia administrativa, mas são subordinadas a uma secretaria. Eu vou dar um exemplo prático aqui, só para que você subestabeleça essa subdivisão ou entenda a lógica de um órgão autônomo, relativamente ou parcialmente autônomo. Diretoria, volta a tela, por favor. Se você falar de órgão relativamente autônomo, eu vou colocar um exemplo com a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Ela tem debaixo da sua égide, do seu controle, a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro. Se você prestar atenção nesses três órgãos, todos eles têm autonomia administrativa, têm autonomia técnica, mas são subordinados à vontade da Secretaria de Segurança Pública. Então essa é a ideia de relativa autonomia. Agora, se você ver que nessa parte introdutória, nós vamos ver, ó, aplica-se a lei a servidor. O ente é o Distrito Federal. Trata-se de lei complementar aprovada pela maioria dos votos. E outra aplicação interessante é a questão de ser administrativa. Volta comigo. Quando uma lei tem aplicação nacional ou aplicação geral, ela vale para todas as pessoas, independente de agentes públicos ou não, como Código Civil, Código de Defesa do Consumidor. Agora, a Lei Complementar 840, ela se aplica só às atividades internas dos servidores do Distrito Federal. Então, ela não alcança o cidadão comum. Logo, é chamado de lei administrativa. E fundamentando, o regime, né, é um regime distrital. Não se aplica a outras instituições da administração pública. Fechado? Então, assim, senhores, passamos, puxa na tela, passamos para essa segunda parte dentro da introdução. Puxa a tela para mim. Antes de mais nada, nós temos que entender que para falar de qualquer legislação, vale a pena a introdução sobre a matéria agentes públicos. Agentes públicos é interessante para quem já estuda o direito administrativo como matéria, porque é tópico de vários editais, e principalmente para quem está inserindo ao texto da Lei 840. Porque, antes de mais nada, você precisa saber quem é servidor e quem não é servidor. Então, a gente tem que estabelecer a diferença entre servidor público, agente público, empregado público e agente político, para que nós possamos saber a quem se aplica a Lei Complementar 840 e a quem não se aplica. Então, desta forma, nós vamos visualizar ou entender que agente público, em regra, é pessoa física que desenvolve atividade em nome do Estado. É um componente da estrutura administrativa e ele tem várias classificações e nós vamos estudar uma por uma para que nós podemos fazer a aplicação e a exclusão dentro da Lei Complementar 840. Diretoria, puxa a tela aí. Olha aqui, ó, conceito toda pessoa física que exercesse competência autorizada por meio da lei. Olha aqui, ó. Vou colocar aqui no marca-texto para você. Tem que ter autorização de quem? Da lei. A doutrina moderna classifica da seguinte forma. Primeira,
Aí, ó, agentes políticos são caracterizados por ausência de subordinação, poder hierárquico no exercício das suas atividades. Agora, puxa em mim, diretoria. Agora, o que nós temos que entender? Existem aquelas pessoas que são os agentes que trabalham na cúpula do Estado, ou seja, eles são os representantes dos poderes, né? Eles estão nas mais altas funções administrativas, como, por exemplo, presidente, senadores, deputados, juízes, promotores. Eles fazem exercício de poderes. E qual é a característica significativa? Eles não são subordinados a qualquer outro agente. Eles atendem submissão ao texto da lei, da Constituição e das outras legislações pertinentes, mas não passam por subordinação. Normalmente suas competências estão previstas dentro do texto constitucional. Aí a pergunta é: professor, existem agentes políticos no Distrito Federal que não sofrem subordinação? Sim. Quando falamos do governador, ele não sofre nenhum tipo de subordinação dentro do exercício do poder executivo, né? Ele é o topo dentro do Distrito Federal. A mesma coisa com os deputados distritais. E a gente tem a mesma ideia de relação quando se fala dentro da ideia de membros do Tribunal de Contas da União. Aí você, professor, juiz do TJF. Aí já é outro assunto, porque não se aplica a nossa lei. Então você tem que saber que essas autoridades não são subordinadas a ninguém. Aí você vai e fala, mas professor, eles usam a aplicação da Lei Complementar 840? A Lei Complementar 840, ela se aplica a servidores. A palavra servidor já vem do radical servir. Servir vem da ideia de submissão. Logo, por esse circunspecto, por esta visão, não há como aplicar a Lei 840, porque eles não são subordinados a alguém. Nós também podemos fazer outra visão, entender que não se aplica a Lei Complementar 840, porque eles ingressam em regra ou por indicação ou por eleição. E eles não possam de livre nomeação ou livre exoneração, porque eles cumprem mandato e muito menos se fala em estabilidade. Em alguns casos específicos, tanto na Constituição como na Lei Orgânica do Distrito Federal, nós usamos a palavra imunidade. Logo, aos agentes políticos não se aplica nenhuma regra da Lei Complementar 840. Aí você vai e fala assim, mas professor, como é que isso cairia na prova? Ele colocava assim: aos membros do Tribunal de Contas do Distrito Federal aplica-se as disposições da Lei Complementar 840. Questão errada no seu gabarito, porque se são conselheiros do Tribunal de Contas, são chamados de agentes políticos. Diretoria, puxa a tela em mim para a gente revisar juntinho no texto. Olha aqui, ó. Marca texto. Em regra, ingresso na administração pública por processo eleitoral ou de indicação. Como forma de proteção no exercício da função, usam imunidades ou vitaliciedade. No caso do DF, os conselheiros do Tribunal de Contas recebem seus pagamentos na modalidade subsídios. As competências dos agentes políticos são previstas no texto constitucional. Também, senhores, é importante falar, para o seu conhecimento, né? Coloca aqui como dica, pode ser outras leis específicas. E observação: juízes, promotores e procuradores de justiça ingressam por meio de concurso e passam por estágio probatório, porém são considerados agentes políticos. Interpretação do Supremo Tribunal Federal. Volta à tela. Logo, já sabemos que a eles não se aplicam. Vamos à próxima. Agentes militares. Essa aí fica fácil entender, porque o próprio dispositivo da lei entende que se fala de servidores públicos civis.
Então, logo, se é civil, exclui tudo que é militar. Nós temos que entender que militares têm regras próprias com relação à relação de trabalho, com relação à patente, com relação à especificação de ordens, entram em questões de soberanias, logo não se aplica à vida civil. Então, estão excluídos da aplicação da Lei Complementar 840. Eles possuem estatutos próprios. Como vai? Volta aí na tela para mim, diretoria. Obedece às regras específicas da legislação militar. Agora, nós temos que ter cuidado com a questão da lei orgânica do Distrito Federal. Volta para mim. Quando nós falamos em LODF, eles usam a expressão servidor público militar. Aí entra num conflito doutrinário, porque se você perguntar a um professor de direito administrativo ou de legislação administrativa, se você perguntar de forma sobre professor, militares são servidores públicos, ele de uma forma muito tranquila vai dizer não, não se tratam de servidores públicos, se tratam de agentes militares. Só que existe servidor no conceito amplo, que é qualquer pessoa que serve a República, e existe servidor no sentido literal, que é aquele que é regido por um estatuto, que é chamado de estatutário. Então, quando a lei orgânica usou a expressão servidor público militar, não quer dizer que ele vai ser regido pela lei dos servidores. A palavra servidor aqui é no sentido amplo, no sentido genérico, ou seja, qualquer pessoa poderá estar na categoria de servir, de estar a serviço da administração pública. Então, logo, não se aplica a Lei Complementar 840. Diretoria, puxa a tela aí para mim. Agentes colaboradores. Olha aqui, são aqueles que trabalham de forma o quê? Gratuita para a administração pública e são submetidos às seguintes classes: voluntários, que são aqueles que é por vontade própria, e temos os agentes honoríficos, que são aqueles que trabalham para a administração gratuitamente por imposição da lei. Volta a tela em mim, por favor. Imposição da lei, que são os mesários, que são aqueles que recebem a ordenância, ao conselho de sentença, que é o tribunal, os jurados no tribunal do júri, ou aqueles que trabalham por qualquer ordem da administração. Nós temos que entender que a aplicabilidade da Lei 840 é obrigatoriamente por atividades remuneradas. Então, se são remuneradas, nós temos que entender que não se aplica a atividades gratuitas, logo não é válida para a aplicação da Lei Complementar 840. Nós temos também, senhores, os agentes delegados. Agentes delegados são aqueles que recebem titularidades do serviço público para desenvolver determinada função, como, por exemplo, o juiz de paz, o tabelião, né, o notarial, o que administra o cartório, ou que possa receber alguma concessão de serviço público. Apesar de serem agentes públicos, o tradutor juramentado também, apesar de serem agentes públicos, eles não ocupam um cargo, eles recebem uma titularidade. E eles não são remunerados pela administração, eles são mantidos pelos emolumentos, entre aspas, pelas taxas, pelas cobranças de custos que eles fazem dos seus serviços. Logo, não há a aplicação da Lei Complementar 840. Tá certo? Senhores, eu vou parando por aqui. A gente vai dar aquele coffee break. Tu corre, tá certo? Vai lá, toma um cafezinho. Só não para o vídeo para entrar no Face, viu? Porque depois você só vai voltar no final da tarde e vai perder tempo. Levanta, dá uma esticada nas pernas. Daqui a pouco a gente volta com a segunda parte da introdução da Lei Complementar 840. Grande abraço, já volto.